Chuva ácida. Chuva ácida. Os poluentes dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, trióxido de enxofre são óxidos, classificados como óxidos ácidos. Por que são chamados de óxidos ácidos? Uma identificação muito simplória, mas que é válida, é quando o oxigênio está ligado na molécula com um ametal. O enxofre, o nitrogênio e o carbono não são metais. Então, são óxidos ácidos. Mas por que de verdade, quimicamente falando? Porque os óxidos ácidos reagem com água, criando ácidos. O gás carbônico, dióxido de carbono com água, simplesmente dá o ácido carbônico. O dióxido de nitrogênio com água dá uma mistura de dois gases, o ácido nitroso e o ácido nítrico. O pior deles é o SO3, que com água dá simplesmente ácido sulfúrico. A condensação dos vapores de água com esses gases formam nuvens ácidas. Esses gases sobem e com o vapor de água do ar, e a cidade de São Paulo é tristemente privilegiada nesse ponto, porque há aquela garoa constante de São Paulo. Esses poluentes em contato com os vapores d'água formam nuvens ácidas, que vão prejudicar não apenas a cidade de São Paulo, mas, como as nuvens se deslocam, vão prejudicar uma grande área do estado de São Paulo, quiçá do Brasil inteiro. A precipitação da água, destas nuvens ácidas, a precipitação da água da chuva varre a atmosfera, criando ácidos com esses óxidos. Por isso que a chuva é ácida. Então, a formação de ácido que vai cair no nosso solo é pela condensação desses gases nos vapores que estão na atmosfera, e também quando a água cai, vai limpar a atmosfera. Por isso que se diz que se você quiser água pura, faça destilação da água. Vai ter água destilada pura. Mas você também tem água pura depois de 1 hora de chuva pesada. Depois de 1 hora de chuva grossa, pesada, depois que varreu a atmosfera e jogou tudo lá no solo na forma de ácido, depois que varreu a atmosfera, aí a água da chuva, desde que não seja daquela nuvem ácida, é água pura. É melhor não arriscar. Usa água destilada. Uma região industrial lança ao ar gases como dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, causando chuva ácida. Esse é o texto de uma questão de vestibular. Então, vemos a foto. A foto está nos esclarecendo. As chaminés produzem os poluentes, que sobem, encontrando aquela nuvem, aquela condensação de água, em contato com aquelas nuvens de água, vai fazer uma chuva ácida, porque o óxido ácido com água dá ácido, e precipita. A precipitação de chuva ácida não é lá necessariamente apenas no local da fonte poluidora, mas no meio ambiente, na natureza. A natureza sofre. E para onde vai esta água da chuva ácida? Vai para os rios, danificar os peixes. E isso é um ciclo. Lendo o texto, uma região industrial lança ao ar gases como dióxido de enxofre, trióxido de enxofre também, óxidos de nitrogênio, representados pelo NO2, provocando chuva ácida. Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases,
O ciclo da água: evapora, condensa, precipita. As águas de escoamento superficial e de precipitação, que atingem os mananciais. Tudo causa aumento de chuva da acidez da água, matando os peixes. A precipitação na região rural causa aumento de acidez no solo e exige procedimentos corretivos, como o tratamento com cal, a chamada calagem. Então tudo é prejudicado. É prejudicado a pessoa que respira o resultado da chuva ácida, é prejudicado os mananciais de água pelo escoamento superficial e, naturalmente, a fauna, a flora toda vai ser prejudicado por esta chuva ácida. Para entendermos quimicamente melhor, pH corresponde ao número que está no expoente da potência de 10, que tem valor negativo, expoente negativo, que representa a concentração de H+, que significa acidez. A acidez da água da chuva é representado matematicamente por um símbolo que se chama pH, potencial hidrogeniônico, que basta olhar o expoente da potência de 10, aquele númerozinho é o pH. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida, porque a nuvem foi formada por óxidos ácidos, com concentração de H+, 10 na menos 6. Se a concentração hidrogeniônica é 10 na menos 6, o pH é 6. Então a chuva em locais não poluídos tem pH 6. O pH 7 é o pH neutro. Abaixo de 7 é pH ácido, porque o pH mede o potencial hidrogeniônico de forma inversa. Quanto mais potencial hidrogeniônico, menor é o número no expoente. E menor número do expoente, menor pH. Então, potencial hidrogeniônico 10 na menos 7 daria pH 7, pH quimicamente neutro. pH 6 com potencial hidrogeniônico 10 na menos 6 é um pH ácido, mas é considerado chuva normal, aceita. É ácida, mas não tem os males que vamos falar agora. Em locais onde os níveis de poluição são altos, o pH da chuva pode ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Maior acidez, menor o pH. Repetindo, pH 7 é neutro, pH 6 é pH ácido, pH 5,5 é muito ácido, abaixo de 5,5 é muito ácido. Repetindo a leitura do texto, a chuva em locais não poluídos é levemente ácida, porque a nuvem foi formada com óxidos ácidos, com concentração hidrogeniônica 10 a menos 6, com pH 6. Em locais onde os níveis de poluição são altos, na cidade poluidora, o pH da chuva pode ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Haja acidez. Lembrando que a maior acidez é quanto menor for o pH. Lendo à direita. Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas, São Paulo, nos meses de março, abril e maio de 98, hoje não tenho esses dados. Vamos analisar e imaginar para o ano de 2016. Em março, abril e maio de 98, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, nas quais 4 têm seus valores mostrados na tabela. Em março, na sexta amostra colhida, o pH era 4. Em abril,
na 8ª coleta de amostra, o pH foi 5. Em abril, na 14ª amostra, o pH foi 6. Em maio, na 18ª amostra, o pH foi 7. Em março, portanto, o pH chegou a 4. Então, é o que se diz de chuva ácida. Chuva ácida foi em março e em abril, na 8ª amostra, porque chama-se chuva ácida quando o pH é menos do que 5,5. Perguntava no vestibular justamente quais eram as chuvas ácidas mostradas na pesquisa.